As polícias civil e militar do estado de São Paulo estão sem ouvidor desde o dia 6 de fevereiro. O cargo é uma função de controle social que recebe denúncias de violações de direitos humanos e abusos cometidos por policiais. E para entender essa situação, nós vamos conversar agora com o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, Dimitri Salles. Bom dia, Dimitri, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? É um prazer estar com vocês nesse momento conversando sobre um problema tão grave que é a lacuna do cargo de ouvidor da polícia, um fato que acontece lamentavelmente em razão de uma deliberação do governo João Dória. Correto, Dimitri. Em primeiro lugar, explica para nós qual a importância da ouvidoria das polícias de São Paulo. Qual é a função desse cargo? A ouvidoria da polícia é o órgão de controle externo da atividade policial, ou seja, é pela ouvidoria que recebemos denúncias de violação de direitos humanos, tanto praticado por policiais contra a população, mas também denúncias de direitos humanos praticadas contra os próprios policiais, quando seus superiores extrapolam no exercício das funções. É um espaço em que a sociedade tem para poder acompanhar a atividade policial, seja também para poder, mesmo para poder fazer elogios, mas é na ouvidoria da polícia que a sociedade acompanha a atividade policial, seja da polícia militar ou da polícia civil, e lá é possível que se instaure procedimentos investigatórios próprios que possam auxiliar na elucidação de casos como, por exemplo, assassinato por policiais, prática de crimes por policiais. É um espaço importantíssimo que muitas vezes cumpre o papel que as corregedorias não conseguem cumprir. Nós defendemos que uma das formas de punir ou de acabar com a violência policial é ter uma corregedoria forte. Mas, por vezes, Rodrigo, a corregedoria se pauta por corporativismo. São policiais que estão apurando os seus próprios colegas. Nem sempre a apuração ela é tão isenta. O exemplo que eu posso trazer mais recente e de maior gravidade é o caso de Paraisópolis, em que a corregedoria concluiu que não houve a responsabilidade de nenhum policial, ainda que tenha sido absolutamente frágil a investigação. A ouvidoria da polícia é o órgão que pode fazer uma investigação paralela, pode acompanhar a atuação, as investigações junto com a polícia civil, pode contribuir com as investigações. Quando você não tem uma ouvidoria da polícia, você enfraquece o trabalho de monitoramento, de acompanhamento, de controle externo, ou seja, o controle feito pela sociedade das atividades policiais, que é o que está acontecendo em São Paulo hoje. O resultado da eleição para definir a lista tríplice, né, que é usada pelo governador para a escolha do ouvidor das polícias, foi publicado no Diário Oficial em novembro do ano passado. Mas houve aí um erro técnico que foi detectado, né? Vocês, inclusive, compreendem esse erro, mas depois disso o processo ficou travado. O que aconteceu? Ocorre que houve uma representação de um deputado, né? Ele entrou com uma representação contra o processo eleitoral justamente em razão da publicação com erro. Sabe, Rodrigo, e todos que nos escutam, nos assistem, é comum que haja publicações com erro no Diário Oficial. Isso não é um fato extraordinário. E aí se corrige isso publicando uma errata. Tão logo nós percebemos que foi no mesmo dia da publicação que havia um erro no número de votos obtidos pelo quarto colocado, que, aliás, era o ouvidor da época, agora ele está sem mandato, mas está exercendo a função mesmo sem mandato. Quando nós percebemos que houve um erro, imediatamente nós pedimos a publicação da errata. Mas em razão da representação apresentada por um deputado da polícia, a Secretaria da Justiça preferiu, então, não publicar a errata. Nós entendemos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A representação não suspende o processo eleitoral. Nós estamos aí há 3 meses lutando bravamente para que seja retomado o processo eleitoral, para que não ocorresse o fim do mandato do ouvidor sem que o novo ouvidor pudesse ser nomeado. E nós não estamos obtendo êxito, porque o secretário da Justiça se recusa a publicar a errata, que é um fato simples. No nosso entendimento, há uma obstrução política que não tem base legal, que não sustenta legalmente a publicação,
a decisão de não retomar o processo eleitoral. Para vocês terem uma ideia, o processo em torno dessa representação já devia ter sido levado para análise da Procuradoria-Geral do Estado. O governo resolveu fazer uma perícia técnica mais aprofundada em torno de perguntas que não foram elaboradas pelo parecer técnico, pela representação do deputado. Ou seja, inventou agora um novo parecer para que seja encaminhado para a Prodesp, para a gente sabe-se lá quando a Prodesp vai responder, mantendo o processo eleitoral suspenso em torno de algo que não foi nem sequer suscitado pelo deputado. É uma inovação que simplesmente interrompe o processo eleitoral e impede que a sociedade de São Paulo tenha um nomeador, tenha um ouvidor que esteja legitimado, tanto pelo aspecto político quanto pelo aspecto legal. Porque o ex-ouvidor continua no cargo se baseando no decreto que nós entendemos que não tem validade jurídica. É um decreto inconstitucional, mas ele permanece no cargo, exercendo uma função que, aliás, não poderia, até porque esse ouvidor foi candidato à reeleição e perdeu a eleição. O ouvidor Eliseu Soares Lopes perdeu a eleição, esteve fora da lista tríplice. Ele não tem legitimidade para continuar no cargo por uma artimanha, uma articulação do governo do Estado. Uma artimanha política do governador João Dória e do seu secretário da Justiça, que impede que o CONDEP, o Conselho de Direitos Humanos, exerça uma atribuição que está na lei. Eles estão atuando fora da lei. E o prejuízo é para toda a sociedade de São Paulo. Dimitri, você apontou essa representação de um parlamentar. Existe um movimento dentro do parlamento, com um projeto de lei, inclusive, que procura extinguir a ouvidoria das polícias. Por que a ouvidoria incomoda tanto esse setor? E você acredita que existe relação entre esse travamento do processo eleitoral e esse interesse em acabar com a ouvidoria? Olha, existe... primeiro, a ouvidoria incomoda muito porque ela cumpre um papel de escancarar atos de violência, de escancarar atos de letalidade, que é quando a polícia mata indevidamente cidadãos. A polícia de São Paulo é uma das polícias que mais mata no Brasil. A Polícia Militar de São Paulo. Esses deputados que lá estão foram eleitos na base, tendo como sua base a própria Polícia Militar. Então, para eles, o que eles puderem fazer para facilitar o trabalho dos maus policiais, como se estivessem protegendo a corporação, eles fazem. A melhor forma de proteger a corporação é tirar das bases da polícia aqueles que cometem crimes. Essa é a melhor forma de proteger. Nós temos mais de 100 mil policiais militares de São Paulo. Nós não podemos dizer que todos eles cometem crimes. Há um pequeno número que comete, que se envolve com o crime organizado e, principalmente, que termina por assassinar, especialmente jovens negros periféricos. Esses são dados incontestáveis. Então, esses deputados, e não é só um, são alguns deputados, têm muita resistência contra a ouvidoria, porque a ouvidoria termina escancarando que parte da Polícia Militar descumpre a lei, não exerce a sua função corretamente. Ao invés de contribuir para fortalecer a corregedoria, ao invés de contribuir para impedir que a polícia continue matando indiscriminadamente, esses deputados estão a legitimar atos ilegais, violência policial, violência de Estado. Não é à toa que a representação contra a eleição do ouvidor parte justamente de 2 deputados. É uma representação em recurso. Dos mais ativos deputados, a chamada bancada da bala, bancada da polícia. Exatamente em razão da atuação da ouvidoria, que agora se tenta esvaziar o processo eleitoral. Em outros momentos, eles tentam extinguir a própria ouvidoria da polícia. Há um incômodo contra a ouvidoria da polícia pelo trabalho que deveria fazer este tão importante órgão. Esperamos que o governo de São Paulo dê solução a esse caso, né, diante de todos os problemas apresentados aqui pelo presidente do CONDEP. Dimitri, quero agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia e até uma próxima. Bom dia, Rodrigo. Eu estou à disposição. Sigamos juntos. Conversamos aqui com o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, Dimitri Salles.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.